meu nome é Pamela Machado, eu sou designer, sou gaúcha e tenho um estúdio de design em Caxias do Sul. Esse vídeo está sendo o pontapé inicial de um projeto que eu estou começando aqui dentro do meu estúdio, que se chama Criativos e Além. É um grande laboratório para se falar sobre criatividade e jornadas criativas. A partir de agora, então, para abrir caminhos para esse projeto, eu vou fazer uma série de vídeos para te apresentar um pouquinho o que é esse projeto, como é que o design entra em tudo isso e como é que tu vai te beneficiar com isso tudo. Tá bom? Olha só, já parou para pensar que neste exato momento pode ter uma jovem nerd ou um jovem nerd criando e desenvolvendo aquele algoritmo capaz de substituir ou tornar teu emprego obsoleto? Já parou para pensar que uma combinação de tecnologias, alguns softwares, podem fazer um segmento inteiro de mercado desaparecer? Isso pode soar um pouquinho futurista. Será? Pergunta a um acionista ou um franqueado da Blockbuster o que eles pensam a respeito do Netflix. É uma loucura isso. Isso parece muito ousado, mas é uma coisa que já está acontecendo. Esse movimento, a gente já está dentro dele, a gente está vivendo tudo isso. Ou seja, construindo essas tecnologias ou consumindo essas tecnologias. Olha, vamos pensar um pouquinho. Se alguns anos atrás, alguém te falasse no pé do ouvido que um produto, um aparelhinho, fosse capaz de bagunçar e causar uma tremenda turbulência num segmento da indústria, mudando toda a forma das pessoas consumirem este produto, o produto dessa mesma indústria, como é que tu reagiria? A pessoa tá ficando maluca, né? Isso soaria surreal. Pois bem, meu amigo, agradeça ao iPod se hoje tu tem a possibilidade de ir curtir um show de uma banda, uma lenta que tu curte. O que tá dito, então, nas entrelinhas de tudo isso é o seguinte. Einstein já falava naquelas famosas frases que provavelmente já deve ter aparecido na tua timeline. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o criou. Fotinho do Einstein, PB, efeitinho de fonte, lindo, maravilhoso. Agora para pensar nisso que quer dizer. O que isso quer dizer? Se eu tenho novos nichos de mercado surgindo, uma estrutura econômica se remodelando, eu tenho novas possibilidades de trabalhar, eu tenho novos problemas para resolver problemas diferentes, nunca visto antes. Ou seja, nós profissionais precisamos adquirir novas habilidades. Agora, só um momento para dizer assim, eu não estou falando que as habilidades que a gente adquire através de uma graduação ou de uma especialização acadêmica, elas vão se tornar irrelevantes, vão se tornar menos importantes, mas elas vão perder em relevância. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Esse movimento de migração de estruturas econômicas significa que a gente está migrando de uma economia que é voltada para o produto para uma economia que é voltada para um universo das ideias. Essa economia do produto ela é muito familiar nossa, ela é nosso dia a dia, porém, é a estrutura que levou a nossa forma, nosso habitat a entrar em colapso. É a extração fora do limite, é consumo fora do limite, é descarte fora do limite, e isso tem limite. E para que a gente continue esse ciclo, a gente precisa renovar alguns hábitos para que as coisas continuem andando e nossos filhos, nossos netos ainda tenham um pedacinho de terra com oxigênio para respirar, tenha água para beber, para matar a sede. Voltando lá para o nosso assunto. É nessa transição de foco do material para o foco da ideia que eu vou trazer o design para o jogo. É aqui, nesse ponto, que eu ponho o design na roda. Nós, designers,
somos treinados durante a nossa jornada acadêmica, nós praticamente somos programados com um plugin nas nossas mentes, com um olhar criativo, um olhar de criatividade e um olhar disruptivo para trabalhar projetos de inovação. Algumas formas de pesquisa, metodologias e ferramentas do design são tão ricas para gerar insights para projetos, para combinar universos, domínios diferentes um do outro, para gerar soluções, que eu acredito que seria muito mais produtivo para uma geração fomentadora de inovação, de novas ideias, delas serem compartilhadas com o maior número de pessoas possíveis. Uma delas é a criatividade. A criatividade, por mais estranho que para alguns possa parecer, ela não é um dom divino, ela não é um dom que nasce com um profissional, com uma pessoa da qual vai orientar ela na carreira dela, ela vai para o meio artístico, ou ela vai para o meio pro publicitário ou para o designer, não. A criatividade é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, pode ser desenvolvida e pode ser aprimorada. Mas por que eu falo da criatividade como uma ferramenta que pode ser desenvolvida e aprimorada, mas não aprendida? Pelo simples fato que nós já nascemos criativos. Nós somos seres criativos. Nós nascemos fora da caixa. Porém, quando a gente vai crescendo, durante a nossa jornada de crescimento e aprendizado, um sistema educacional totalmente ultrapassado e uma cultura engessada acabam, pouco a pouco, nos colocando dentro desta caixa. Com o passar dos anos, a gente vai se ambientando dentro dessa caixa. Nós vamos colecionando uma série de bloqueios criativos que acabam se tornando parte da decoração das paredes dessa nossa caixa. Ela vira um ambiente confortável que carinhosamente nós chamamos de zona de conforto. Pois bem, a parte um tantinho dolorosa disso tudo é que dentro dessa mesma caixa vão morar também algumas das profissões que as novas tecnologias vão substituir. Se você está ligado no que eu estou dizendo até agora, já deu para sacar que toda essa muvuca de inovação, essa mágica, essa jornada por buscar novas habilidades e de se tornar aquele profissional ou aquele empreendedor, né, desejado pelo mercado e que obtém o sucesso, esse jogo não acontece na caixa, acontece fora da nossa zona de conforto. A inteligência criativa, somada com alguns outros fatores, até mesmo com a inteligência emocional, ela está entre as habilidades do profissional do futuro, que cá para nós nem é tão futuro assim. Nós já estamos a gente já está vivendo isso tudo aí. A gente já vê que algumas empresas estão tendenciando a buscar profissionais que já têm essas habilidades afloradas. Olhar criativo e saber lidar com as emoções num dia a dia de trabalho, às vezes pode valer mais peso no currículo do que a própria inteligência em geral. Voltando, gente, eu não quero falar que aquele conhecimento técnico, o conhecimento do especialista, ele se torne relevante, ele se torne menos importante. Porém, ele sofre em nível de relevância, lembra? Alguns fatores que contribuem para isso. O número de pessoas que está conseguindo concluir o ensino superior está cada vez maior. Ou seja, eu tenho a cada dia, a cada ano, uma leva de profissionais jogada para o mercado com um diploma igual ao meu, igual ao teu. Consequentemente, quanto maior o número de pessoas com o mesmo diploma na rua,
menos relevância no currículo ele vale. É horrível isso, mas é o que está acontecendo. 2. Por mais clichê que possa parecer, o que eu vou te falar agora é verdade. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais o olhar sobre esse fator. O mundo está mudando. Nossa, Pamela, tu veio me falar, demorou tudo isso para vir me dizer que o mundo está mudando? Eu tô careca de saber disso. Porém, a gente tem que observar que a mudança sempre aconteceu. Se a gente colocar isso em uma curva de crescimento, a gente vai ver que as mudanças aconteceram o tempo todo. A diferença é a velocidade que essa mudança está acontecendo. Ela está dando saltos muito rápidos. É aí que mora o pulo do gato. Não é quem é mais forte, nem é quem é o mais inteligente, mas é o profissional que tiver a capacidade de se adaptar mais facilmente, não só o profissional quanto a empresa, que se adaptar mais rápido a essas mudanças e pegar o fio da meada, é que vai ficar no topo, é o profissional que vai se destacar no meio da multidão. A inteligência criativa nada mais é do que a nossa habilidade de combinar coisas diferentes, de domínios diferentes, em uma coisa para solucionar um problema. Ela nos permite, esse olhar criativo, nos permite uma adaptação mais rápida perante um novo desafio, algo que a gente nunca viu. Ela nos facilita, ela nos dá essa flexibilidade para adaptação. Mas o que é a criatividade? Vamos lá. A criatividade é a nossa capacidade de imaginação. Aplicada na resolução de problemas. A criatividade é a imaginação aplicada na resolução de problemas. E o que é inovação no meio de tudo isso? A inovação é a criatividade embalada em uma caixa e produzida em escala. Em outras palavras, a inovação é a nossa capacidade de imaginação aplicada na resolução de problemas em nível de escala. Quando a gente desenvolve o nosso olhar criativo, a gente muda a nossa lente de visão de mundo. O que isso quer dizer? A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Aonde geralmente a gente está acostumado a ver problemas e a ver desafios, nós começamos ali a ver possibilidades e oportunidades de fazer coisas muito legais. Quando a gente começa a ser esse caçador de inputs e caçador de insights ao nosso redor, o que essa ação leva? A gente começa a se sentir desconfortável dentro da nossa zona de conforto. Essa inquietação que esse novo olhar nos proporciona é o nosso gatilho para sair da caixa. Quando a gente começa a olhar e deslumbrar esses insights que tiveram o tempo todo ao nosso redor. Só que quando a gente muda essa visão, muda a lente de ver as coisas, a gente nota que eles estão por todo lugar. E fica muito difícil, a não ser que você seja uma pessoa muito acomodada e você vai ficar na zona de conforto. Mas geralmente quem tem essa revelação, esse olhar, dificilmente se contenta em continuar dentro da caixa e continuar na zona de conforto. Porque a gente quer participar do jogo, a gente quer brincar nessa grande muvuca chamada de inovação, a gente quer tirar o nosso pedacinho disso para aproveitar e ganhar nosso dinheirinho em cima disso, construir a nossa vida em cima disso. Quer ver como um olhar criativo? Quer ver como um olhar criativo pode mudar totalmente o curso de um projeto? Olha só essa história.
No curso de programação para dispositivos móveis do SENAC, o professor César Agostini aplicou uma tarefa para a turma, que é a seguinte: a turma precisaria desenvolver um jogo digital em formato para smartphones. Legal, até aí tudo beleza, briefing dado, desafio lançado. Um dos alunos, o William Hart, ele resolveu reviver um jogo bem conhecido chamado Gênios. Para quem nunca ouviu falar, o Gênios era um joguinho físico com alguns botões coloridos, da qual a brincadeira era: o computador fazia uma sequência musical e nós tínhamos que reproduzi-las da forma fiel a que ele nos desafiou. Quanto mais a gente acertava a sequência, maior o nível de dificuldade era a próxima sequência, e por aí vai. Agora, o então jogo batizado como Gênios do Hart foi apresentado para a turma. Porém, a sacada desse projeto ficou por conta da criatividade. O William, nesse caso, usou da criatividade e, querendo ou não, ele inverteu o propósito do jogo. Saca só o que ele fez. Pois bem, esse aqui é o jogo do William. Aparentemente, ele é um joguinho igual, a mesma característica bem familiar a quem já conhece o jogo dos Gênios. Agora, vamos brincar um pouquinho e vamos ver se tu vai entender a jogada do negócio. Vamos jogar, vamos brincar. Até aí tá tudo conhecido. Agora vamos errar para ver o que acontece. Errou! A primeira vez que eu vi esse jogo aqui, que o meu marido me trouxe isso, num sábado, primeira reação que eu tive, eu me esborrachei de rir. Sério. E eu disse, meu Deus, sabe? Ri, mas foi tão divertido, que depois de voltar ao meu estado normal, entre aspas, de enxugar as lágrimas de tanto rir, a primeira vez que eu vi isso, comecei a racionalizar isso aqui e disse, putz grila, que sacada genial! O William conseguiu inverter o propósito do jogo. O que ele fez? Simplesmente com um elemento surpresa e totalmente criativo, ele tornou perder a parte mais divertida da brincadeira. Ou seja, ganhar não era mais legal. O que aconteceu quando a turma começou a brincar com isso na aula? O pessoal errava de propósito para ouvir a famosa frase, a famosa palavra do Faustão. Isso, gente, isso é aplicar o olhar criativo num projeto. O que aconteceu isso aqui? Esse é o poder do olhar criativo aplicado em um projeto. Isto foi uma brincadeira de um jogo para celular. Agora pensa no potencial que tem uma pessoa com um olhar criativo aguçado, aplicado junto aos seus conhecimentos de especialistas, como, por exemplo, um médico, um advogado, um contador, um publicitário, um designer, uma mãe que não sabe o que fazer para alimentar o filho com aquela comida que ele não come de jeito nenhum. Ou seja, tanto para o benefício desse novo olhar, dessa nova forma de ver as coisas, ela é tão legal tanto para o lado empreendedor, ou seja, de um projeto, de uma ideia, uma causa, ou mesmo para nossa carreira, para nossa visão de profissional para o futuro.
como reinventar a minha profissão, como reinventar a minha forma de trabalhar. Isso pode fazer a grande diferença entre um profissional e outro profissional. Para finalizar, então, esse primeiro vídeo, o pontapé inicial do projeto Criativos e Além, eu queria deixar uma reflexão através de uma pergunta. Após tudo isso que eu falei até agora, eu queria que tu pensasse no seguinte: até que ponto a tua profissão está ameaçada pelas novas tecnologias? Até que ponto a tua profissão, o teu emprego, está ameaçado pelas novas tecnologias? Para te ajudar a pensar nisso, traz para a roda as seguintes questões, para te ajudar a construir esse pensamento. Até que ponto o teu emprego ele é reduzível a tarefas repetitivas, frequentes e volumosas? E até que ponto ela envolve lidar com soluções novas, situações novas? Ou seja, até que ponto o seu emprego é reduzível a tarefas frequentes e volumosas? E até que ponto ela envolve lidar com situações novas? Vai pensando nisso, que no próximo vídeo eu vou falar um pouco das profissões e de alguns empregos que nós vamos perder para as máquinas e dos alguns que nós não vamos perder. E como que a gente pode escapar disso tudo aí? Como que a gente pode trabalhar, desenvolver habilidades, quais as habilidades que a gente precisa desenvolver para se armar contra isso? Nos próximos vídeos, que eu vou liberar logo logo, fica de olho, eu vou trazer algumas ferramentas do design que auxiliam no processo criativo e que podem ajudar a eliminar alguns bloqueios criativos e a gente possa dar de vez um pontapé nessa caixa da qual a gente viveu durante todos esses anos. Então, vem pro lado de fora da caixa e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!